Danilo Trento é o nome que falta ser colocado no escândalo que soma centrão, crime organizado e muita gente mesmo. E o piloto Mauro Matozinho pode colocar esse amigo do Flávio Bolsonaro em apuros. Oi? Como assim? Vamos falar sobre isso com Pedro Zambarda agora no Plantão do Meteoro. Tá lá. Você sabe, né, Ana? Quando eu tenho hiperfoco. É, suas chamadas estão cada vez mais perigosas. Vamos lá, Pedro, vai, conta. O jurídico gritando, falando que absurdo. Ai, meu Deus do Vai, céu. vai, Pedro. Mas é o seguinte, gente. Esse rapaz eu acompanho desde a CPI da Covid. Falei pra Ana a respeito dele. E assim, eu estava num belo dia em janeiro conversando com o Mauro Matosinho, que já é um cara que tá denunciando um monte de gente poderosa e perigosa pra caramba. E ele menciona do nada o nome do Danilo Trento como um dos sócios da TAP, que é a companhia aérea, e teria aí conexões com duas figuras do PCC, o Ciro Nogueira, o senador Ciro, eu vou usar a palavra dele, ele não falou Ciro Nogueira em nenhum momento para a Polícia Federal, mas tá todo mundo concluindo que é o Ciro Nogueira, e o Rueda, que é o presidente do União Brasil. Bom, vamos trazer esse bate-papo, e depois eu fiz uma matéria, para variar, eu fiquei até 1, 2 da manhã de hoje escrevendo, mas vamos lá, para a gente acompanhar. Ou pelo menos em 5 aeronaves ali, com suspeita de financiamento direto do crime organizado. Aeronaves caríssimas, né, Mauro? Quando você soma um montante ali, a gente tá falando centenas de milhões, cara. De dólares. Sem muito esforço, a gente chega no bilhão, sabe? É dinheiro de. É dinheiro que faz a diferença. Uhum. E é um dinheiro que você também se mistura, né, Mauro? Assim, quando começa a envolver senador, quando começa a envolver dirigente de partido, começa a misturar, né? Grana pública e privada, né? Cara, isso para mim ficou muito evidente pela cronologia dessas compras e desses investimentos que eu posso chamar de apressados, talvez. Você consegue recapitular? Porque você falou para mim na entrevista lá do Meteoro que você notou uma disparidade. Meteoro mencionado. Depois que o Ruedinha assumiu as rédeas do negócio, né? Exatamente. Que foi. Rueda, para quem não sabe, é o presidente do União Brasil, tá, gente? Isso. O grupo ali, que era o grupo do Rueda, tinha 3 figuras centrais que atuavam aparentemente em sociedade. Algum tipo de sociedade ou parceria, enfim. Que eram o Antônio Rueda, o Danilo Trento, um lobista que é... O Danilo Trento tava nessa? O Danilo Trento é sócio do Rueda nessas aeronaves. Deixa eu fazer uma aspa aqui mental nesse corte que eu estou duplicado na tela. O ICL fez uma baita matéria com o Mauro, inclusive, que lançou ele saiu na home do UOL e tal. Mas eles falavam muito do Ciro Nogueira, do Rueda, dos laços políticos e o pessoal do crime organizado, né, Ana? Esse nome passou embaixo do radar. Eu tô acompanhando esse cara desde quando ele era notícia só em Cuiabá, tá, gente? Ouçam. Eu conheço ele. Ele transacionou vacina na pandemia e estava na viagem do Flávio Bolsonaro para os cassinos. Ele é um contumaz caçador de problemas aí, aparentemente, né? Não, que é curioso você falar isso, porque, assim, ele saiu na mídia regional de Cuiabá, mas eu lembro que a primeira matéria nacional, acho que foi uma minha e do Jornal Estado de São Paulo. Na época da Covid ainda, né? Isso. Então, eu tive acesso a essas matérias da Covid na primeira vez que eu voei com o Danilo Trento, e eu, por curiosidade, eu dei um Google no nome dele. E aí me aparece aquele amontoado de matérias ali de relação dele com desvio de dinheiro de vacina, assim. Honestamente, isso me parece que está tudo em investigação ainda, então não sei dizer exatamente qual o nível de relação que ele tem com isso. O nome dele aparece vinculado a isso. E, posteriormente, aparece vinculado ao escândalo do INSS. Ele esteve na CPI do INSS recentemente. E essa cronologia que é curiosa, no mínimo. E aí, Ana, não vamos ficar só no declaratório. Aí é o Mauro me contando. Eu resolvi recuperar as minhas matérias e soltar essa informação importante. Por que isso aqui é importante, gente? Porque o ICL depois entrevistou de novo o Mauro e o deputado Rogério Correia
convocou ele para a CPMI do INSS. Então, de novo, o cara que eu estava investigando lá atrás provavelmente vai dar desdobramento agora em mais investigações. Ô, Polícia Federal, vamos lá, dá um jeito nesse cara, que assim, 1, 2, 3, 4, 5 escândalos já, eu perdi a conta já. Exclusivo, o que diz o piloto que denunciou o PCC e o Centrão sobre Danilo Trento dos rolos do INSS e das vacinas? Vamos trazer para vocês aqui. Ele fez uma segunda entrevista comigo ontem. Essa que eu mostrei para vocês é de janeiro. Antes da repercussão em fevereiro no ICL, que fez a primeira entrevista com ele em público, e na Revista Oeste, o piloto Mauro Matosinho falou primeiramente sobre o empresário Danilo Trento, à Folha TV em janeiro de 26. Convidamos Mauro para 2 entrevistas, a segunda terminou ontem, dia 11. Esse aqui é o Danilo Trento, tá, gente? Disse Mauro em janeiro à Folha TV, quando começa a envolver dirigente de partido, começa a misturar, né? Grana pública e privada. Isso para mim ficou muito evidente pela cronologia dessas compras e desses investimentos que eu posso chamar de apressados. Se você recapitular o que falamos na entrevista do Meteoro. Rueda, para quem não sabe, é o presidente do União Brasil e estava lá, e tinha 3 figuras centrais que atuavam aparentemente em sociedade. Tinha o Antônio Rueda, o Ruedinha, e o Dani Trento, um lobista sócio do Rueda nessas aeronaves. Eu tive acesso às matérias sobre a CPI da Covid na primeira vez que voei com o Danilo Trento e vi por curiosidade no Google o nome dele naquele amontoado de matérias sobre desvio de dinheiro de vacina. Posteriormente, ele aparece vinculado ao escândalo do INSS. Essa cronologia é curiosa, no mínimo. Os aviões começaram a ser comprados com Danilo Trento na sociedade. E olha que grave. O terceiro elemento na sociedade é o ex-ministro do STJ, César Asfor Rocha. Cara, isso aqui é um buraco sem fundo. Tem gente do judiciário metida nisso aqui. E pra falar uma coisa, tá? Pessoal que fala aí, o Pedro defende o Toffoli. O Toffoli tava em um dos voos, tá? Foi a primeira pergunta que eu fiz pra ele ontem. Cara, tá tudo errado aqui, tá? Mauro Matosinho voltou a falar de Danilo Trento ontem para a Folha TV, dia 11 de fevereiro. O deputado Rogério Correia fez um requerimento à CPMI do INSS pedindo a minha convocação ou não para eu ser ouvido a respeito desse indivíduo. Danilo Trento, aparentemente o vínculo dele com o INSS precisa ser melhor apurado e há informações sobre a rotina de voos minhas que ele pode, com ele que podem ajudar nessa apuração e, se necessário, na responsabilização de Danilo. Quem que é o Danilo Trento? Além do jornal Estado de São Paulo e de veículos de Cuiabá, no Mato Grosso, eu fui um dos primeiros jornalistas a cobrir o caso de Danilo Trento na imprensa. No dia 25 de junho de 2021, eu escrevi no Diário do Centro do Mundo, sócio oculto, próximo de suplente de senador, que viajou para a Índia. O empresário Danilo Brent Trento, de Mato Grosso, tem 36 anos na época, e um envolvimento com a indústria farmacêutica que conecta a Precisa Medicamentos a um suplente do senador Eduardo Gomes, na época do MDB de Tocantins. Danilo é sócio da empresa Primarcial Holding Participações LTDA, com sede em São Paulo, com sua avó Jandira Meneghello Brent. No mesmo endereço está a empresa Primaris Holding Participações Ereli, cujo sócio principal é Francisco Emerson Maximiano. Ana lembra dos reacts da CPI, esses nomes todos ali, todos bonitinhos. Me dão um gatinho. Gatinhos. Os dois têm processo na justiça juntos. Maximiano também é o principal sócio da Precisa Comercialização de Medicamentos LTDA. Gente, eu fui olhar documento de junta comercial, esse negócio deu um trabalho. E ontem, escrever tudo isso foi outro trabalho. Em Itapevi, no interior de São Paulo, é a empresa Precisa da Covaxin e dos testes de Covid com suspeita de superfaturamento e fraude. Danilo Brent é próximo do suplente do senador Eduardo Gomes, Ogari de Castro Pacheco, na época do DEM do Tocantins, hoje acho que é a União Brasil. Ogari é sócio fundador da farmacêutica Cristália, que é enorme, aliás. A proximidade entre os dois se mostra em um labirinto de empresas. Aí vocês têm que olhar lá a matéria, está bem completa. Danilo foi convocado para a CPI após uma série de reportagens na imprensa. Conexão, olha aí o que o pessoal não quer que a gente fale, Ana. Conexão com Flávio Bolsonaro. Voltei a escrever sobre Danilo no dia 15 de maio de 2025. O esquema bilionário de fraudes do INSS envolve nomes que já estiveram na mira da CPI da Covid, encerrada em 2021, incluindo os bolsonaristas Maurício Camisotti e Danilo Trento. No esquema de 6 bilhões do INSS, a Polícia Federal aponta que Trento, empresário, aparece em imagens do circuito de segurança do aeroporto de Congonhas, em São Paulo,
carregando malas e acompanhando Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, então procurador-geral da Procuradoria Federal Especializada do INSS, e de Felipe Rotters Coutinho, agente da PF. É um caso que um agente da PF está sendo investigado, tá, gente? Danilo admitiu em 23 de setembro de 2021 que viajou a Las Vegas, nos Estados Unidos, em depoimento à CPI da Covid. No Senado Federal, senadores da comissão suspeitam que ele tenha ido à cidade com o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro. Trento fez uso do direito ao silêncio com base em decisão do STF e não revelou o nome do parlamentar que o teria acompanhado nem a data da viagem. Disse que viajou em voo comercial. Em janeiro de 2020, isso viu o documento do Senado, tá, gente? Os senadores Flávio Bolsonaro e Irajá Silvestre, filho de Cátia Abreu, foram aos Estados Unidos, passaram 8 dias em Miami e em Las Vegas, com diárias pagas pelo Senado Federal. Quem autorizou a viagem de 2 dias em missão oficial foi o então presidente da casa, Davi Alcolumbre. Ao todo, Flávio e Irajá receberam R$26 mil, quase R$27 mil em dinheiro público. Eles integraram uma comitiva da Embratur para capitanear grandes corporações de cruzeiros do Brasil para operar no Brasil, dos Estados Unidos para operar no Brasil. Na época, há 2 anos, a Embratur era comandada por Gilson Machado, o ministro sanfoneiro do Bolsonaro. Também esteve na comitiva o deputado federal Hélio Lopes. A agenda incluiu uma reunião com o presidente do Las Vegas Sand Corporation, Shadow Adelson, um bilionário que contribuiu com 25 milhões para a campanha de Donald Trump. O maior doador de campanha, Adelson, hoje já falecido, era magnata dos cassinos. Foi também quem teria convencido Trump a mudar a embaixada de Tel Aviv, em Israel, para Jerusalém. Mauro Matosinho coloca novamente Danilo Trento em um novo escândalo, o da Táxi Aéreo Piracicaba, a TAP, com suas conexões em nomes do PCC e em políticos como Antônio Rueda e o senador Ciro, que muitos acreditam que seja o Ciro Nogueira. Ana Lesnovski. Falei demais. Enquanto você falava, Pedro, eu que montando o projetinho na cabeça. Assim. Fazer era pegar aquele relatório da nome por nome e ver o que se viu desde então a respeito dessas pessoas. Essa história toda só me faz ficar com mais raiva daquela investigação não ter ido para frente. Esses tempos foi reaberta aí depois sumiu de volta, né? Tem muita gente que estava envolvida, especialmente esses caras que às vezes a gente considera bagrinho, sabe? Esses nomes que não são os nomes dos grandes políticos, mas que estão ali envolvidos com empresa farmacêutica, está envolvido no negócio das vacinas, na CPI da Covid, aí depois aparece aqui também com esse com aquele, quem tem envolvimento com o senador, né? Essas coisas todas, essas relações todas, não foram explicitadas o suficiente. E foi tudo abafado e elas continuam a acontecer. Se puxar um fio, sai um novelo inteiro. Você tá puxando um fio, que é esse piloto. Se puxar um fio, sai um gato. O fio sai um gato. Exatamente. Falar da gatinho. E eu acho importante falar uma coisa, né, gente? Entendo, pessoal, vocês estão defendendo o Toffoli, vocês estão defendendo o Lula. Não, primeiro, não estou defendendo ninguém. E 2, acho muito estranho. Tá todo mundo falando do Toffoli, tá todo mundo falando do Vorcaro. Cadê o Flávio Bolsonaro? O Flávio Bolsonaro não conhece o Danilo. Tava com ele lá no negócio muito estranho. Esse monte de bet aqui no Brasil. Quem que vocês acham que tá por trás, gente? Ou vocês acham que aquela viagem não teve nada? Dessa viagem, o Irajá Silvestre, filho da Cátia Abreu, defendeu a inclusão das apostas do marco legal dos games. Eu acompanhei isso de perto, gente. Ele achou que o marco legal dos games ia passar com as apostas, para ter isenção de imposto. Então, gente, as coisas estão conectadas, turma. Precisa saber quem é esse cara do rolo das vacinas no avião com gente, empresa com gente ligada ao PCC. Sabe? É um absurdo isso aqui.
É uma história pra mim, a primeira vez que eu ouvi já falar, eu falei: "Putz, já é um negócio ultra complicado", e eu tô surpreso, assim, cara, eles não variam nem os personagens, são os mesmos Não, personagens. não, isso que tá me chamando a atenção. Não varia nem os personagens. A gente vê a Precisa, vê, sabe, Eu tô falando disso há varia o 5 trevo. anos, gente, Porra. 5 anos. É isso, ficamos por aqui antes que eu fique nada. Ficamos por aqui, Ana, e tenha mais gatinhos do Volta em instantes com mais gatinhos do dia.